Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 40. A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3 até o ponto B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1, P2, P3 igual a 1 meio, P3, P4 igual a 1 quarto e assim por diante. O ponto A é vértice do quadrado de lado P1, P2, como representado na figura abaixo. A medida do segmento AB é... Então, nós temos aqui vários quadrados. A questão nos diz que o lado desse quadrado maior mede 1, né? Então todos os seus lados vão medir uma unidade também. Esse quadrado menor aqui, de base P2, P3, né, tem como medida dos lados 1 meio, certo? Aqui o próximo, P3, P4, vai ser 1 quarto. Acho que você já está percebendo o padrão, né? A medida aqui de P4, P5, que é a base desse outro quadrado aqui, vai ser 1 oitavo, seguindo esse padrão aqui, e assim por diante, né? Mas a questão quer saber a medida do segmento AB, ou seja, a medida desse segmento aqui, né, que une o ponto A até o ponto B. Ora, de cara nós vemos que o triângulo API-B é um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque é um ângulo interno de um quadrado. Então o segmento AB é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Não é só usarmos o teorema de Pitágoras, né? Mas antes nós temos que saber quais são as medidas dos catetos. Nós sabemos que esse cateto AP1 mede uma unidade, mas não sabemos ainda a medida do cateto P1B. Né? Bom, para determinarmos a medida do cateto P1B, nós temos que somar todos esses segmentos menores aqui. 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, assim sucessivamente. Então, se nós colocarmos aqui a medida desses segmentos, nós vamos ter 1, 1 meio, 1 quarto. O próximo vai ser 1 oitavo, certo? Você observa de cara, né, que cada segmento mede metade do anterior. Né? Então é só eu pegar o segmento, multiplicar por 1 meio e eu vou ter a medida do próximo segmento. Né? O próximo aqui seria 1 sobre 16 e assim por diante, até chegar no ponto B. Então isso aqui, na verdade, o que é? Você reconhece como uma progressão geométrica, certo? Eu tenho um primeiro termo e os termos subsequentes são obtidos pela multiplicação do termo anterior por um valor constante, no caso, 1 meio. Então nós temos uma progressão geométrica, né? O primeiro termo, que nós chamamos de A1, é igual a 1, certo? E qual é a razão dessa progressão geométrica, que nós chamamos de Q? Bom, a razão, para determinar a razão, é só pegar um termo e dividir pelo anterior. Então, podemos pegar aqui 1 meio e dividir por 1. 1 meio dividido por 1, que é igual a 1 meio. Ou poderíamos pegar também 1 quarto e dividir por 1 meio, que daria 1 meio também, né? Tanto faz. Então, como eu posso somar os termos de toda essa progressão geométrica aqui, que é uma progressão geométrica infinita, né? Ela não tem fim, os termos dela vão seguindo até o infinito. Mas como eu posso saber a soma desses termos? Você lembra lá da fórmula, que é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, que vale somente, né, quando o valor absoluto da razão é menor do que 1, é igual a A1, ou seja, o primeiro termo da progressão geométrica, dividido por 1 menos a razão. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, entre aspas, infinita, né, de infinitos termos. Então, aplicando essa fórmula aqui, o A1 nós sabemos é 1, é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio. Isso é igual a 1 dividido por 1 menos 1 meio é 1 meio. 1 dividido por 1 meio conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, 1 vezes 2 sobre 1 é igual a 2. Então, a soma de todos esses termos aqui, somando todos eles, né, os infinitos termos, nós vamos ter 2 unidades. Ou seja, a medida do segmento P1B é de 2 unidades. 2 unidades. Bom, agora nós podemos determinar a medida do segmento AB, né, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo AP1B. Podemos até desenhar ele menor aqui, né? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto P1, aqui o ângulo de 90 graus, aqui o ponto B. Então, aqui nós sabemos que essa medida é uma unidade. Essa medida que nós acabamos de determinar é 2 unidades. Agora é só determinar a hipotenusa, né? Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa.
então vamos chamar de AB ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Portanto, AB ao quadrado é igual a 5. AB é igual à raiz quadrada de 5. Essa é a medida do segmento AB. Alternativa E. Uma questão bem interessante, né? Eles capricharam na prova de geometria, na parte de geometria, né, da prova de matemática nesse ano. Vamos para a próxima questão. Se logaritmo de 2 na base 10 é igual a x e logaritmo de 3 na base 10 é igual a y, então o logaritmo de 288 na base 10 é... Na prova constava essa convenção, né, de que quando não houvesse a base do logaritmo indicada é porque a base era 10, certo? Porque a base é 10. Então, a questão quer saber qual é o logaritmo de 288 na base 10. Eu vou seguir aqui a convenção e não vou colocar a base, né? Fica subentendido que ela é 10. Bom, nós precisamos fatorar o 288 para ver se nós conseguimos escrever o logaritmo de 288 usando o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, certo? Que no caso, o logaritmo de 2 a questão diz que é x e o logaritmo de 3 que a questão diz que é y. Então, vamos fatorar o 288, né? Vamos decompor o 288 em seus fatores primos. Então, fazendo a fatoração, em primeiro lugar, 288 é um número par, então podemos dividir por 2. Dividindo por 2 fica 144. Aqui nós já vemos, né, já reconhecemos que é 12 ao quadrado, mas vamos continuar a fatoração. Então, dividindo por 2 fica 72, dividindo por 2 fica 36, dividindo por 2 fica 18, dividindo por 2 fica 9, dividindo por 3 fica 3, dividindo por 3 fica 1. Então, agora multiplicando tudo isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na quinta potência, vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, o 288 nada mais é do que 2 na quinta potência vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao logaritmo de 2 na quinta potência vezes 3 ao quadrado. Agora, basta usarmos as propriedades dos logaritmos, né? O logaritmo de um produto é igual à soma de logaritmos. Então, eu posso escrever isso aqui como o logaritmo de 2 na quinta potência mais o logaritmo, na base 10 sempre, né, de 3 na segunda potência. Então, esse produto aqui, né, eu transformo numa soma de logaritmos. Agora, você lembra também que esse expoente do logaritmando pode passar aqui multiplicando o logaritmo, certo? Esse 2 aqui também pode passar multiplicando esse logaritmo. Então, nós vamos ficar com 5 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes, né, o 2 vem multiplicando, o logaritmo de 3. Então, só usando as propriedades dos logaritmos, nós conseguimos escrever o logaritmo de 288, né, como 5 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. A questão nos diz que o logaritmo de 2 é x e que o logaritmo de 3 é y. Então, isso aqui é igual a 5x mais 2y. A alternativa B é a resposta. Uma questão bem direta de propriedades dos logaritmos. Vamos para a próxima questão. O gráfico de f de x igual a x ao cubo está representado na imagem a seguir. Então, aqui está o gráfico de f de x igual a x ao cubo. O esboço do gráfico de g de x é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 está representado na alternativa. Então, aqui nós temos 5 gráficos, um em cada alternativa. E a questão quer saber qual é o esboço do gráfico de g de x. Acho que temos duas maneiras principais de resolver essa questão. A primeira maneira seria a seguinte, né? Vamos usar aqueles princípios mais gerais que nós sabemos sobre gráficos, né? Bom, quando o x for zero, qual vai ser o valor de g de zero? Bom, todos esses termos aqui que tem x vão desaparecer, porque o x vai ser zero e vai sobrar somente o termo independente, né? Ou seja, o gráfico ele vai cortar o eixo y quando y for igual a 1, quando for igual ao termo independente. Isso só acontece aqui nesse gráfico da alternativa B. Aliás, alternativa D, certo? Aqui na alternativa D, onde o gráfico intercepta o eixo y quando y é igual a 1. Então, de cara, eu posso dizer que a resposta é a alternativa D. Bom, mas qual seria a outra maneira ainda de resolver essa questão?
nós poderíamos perceber, você poderia perceber que g de x também pode ser escrito como x mais 1 ao cubo, certo? Essa expressão aqui é um cubo perfeito. Eu posso escrevê-la como x mais 1 ao cubo. Você lembra lá dos produtos notáveis que a mais b ao cubo é igual a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado mais b ao cubo. E essa expressão aqui está exatamente nessa forma aqui. Então, eu posso dizer que ela é igual a x mais 1 ao cubo. Se eu fizer a expansão aqui usando a regra do produto notável, ou se eu simplesmente multiplicar x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1, eu vou chegar exatamente nessa expressão aqui. Certo? E aí você lembra lá das regras sobre translação de gráficos, né? Quando eu tenho no lugar do x, vamos trocar de cor aqui. Quando eu tenho no lugar do x o x mais 1, né, que é o que acontece aqui, o x mais 1 está no lugar do x, o que acontece com o gráfico da função? Bom, ele vai ser transladado uma unidade para a esquerda, certo? Então, todo esse gráfico de f de x ele vai ser transladado uma unidade para a esquerda. Né? Porque o g de x, né, que é a nova função, é x mais 1 ao cubo, e não mais x ao cubo. Então, todo o gráfico é transladado uma unidade para a esquerda, então ele vai ficar mais ou menos assim. Esse ponto aqui, né, que é o ponto de coordenada x1 e y1, ele vai vir uma unidade para a esquerda, né? Então ele vai ter coordenada x0 e y1, que é exatamente o que acontece aqui na alternativa D. Então, duas formas de resolver essa questão, usando, né, os princípios básicos aí sobre gráficos e funções, né, que é colocar valores de x e ver qual vai ser o valor de y correspondente, ou ainda, né, usando translação de gráficos. Mas aí você teria que perceber que essa expressão aqui é um cubo perfeito. Né? E dependendo aí de quão inspirado você estava na hora da prova, talvez você conseguisse perceber isso. Bom, acho que era isso por esse vídeo. Até o próximo, então.